pessoal, boa noite a todos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja todos os dias da nossa vida. Amém. Hoje sou eu. Hoje Deus vai ter que me usar. Eu queria começar primeiro pedindo para vocês levantar, desculpa, para a gente fazer uma oraçãozinha. Eu queria que vocês estendessem a mão para cá, fazendo favor, e concordassem com a minha oração. Senhor, nós estamos aqui, Deus, para ouvir a Tua palavra, Pai, para ouvir o que o Senhor tem, Deus, para falar ao nosso coração, Deus. Eu te peço, Senhor, que em nome de Jesus, Deus, o Senhor usa, Deus, a minha boca, Senhor, que o Senhor fala, Deus, ao meu coração, que o Senhor quer transmitir à Tua igreja. Deus, que não saia palavras do meu intelectual, meu Deus, mas que saia, Deus, palavras vindas direto do trono do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, através da autoridade do nome de Jesus Cristo, Deus, eu repreendo toda a atuação de Satanás, que queria impedir que as pessoas ouçam, Deus, a Tua voz, Deus, que elas entendam a Tua vontade sobre a vida de cada uma delas, Deus. E eu repreendo toda a atuação de Satanás nessa casa, nesse lugar, Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar. Antes da gente ir propriamente para o tema da pregação de hoje, eu queria convidar vocês a fazer uma reflexão sobre a palavra dependência. O que significa dependência? Uma possível analogia da palavra dependência seria uma criança que ela não sabe preparar a própria comida. É uma pessoa, um ser dependente, totalmente dependente. Uma segunda analogia da palavra dependência poderia ser um jovem de 25 anos que teoricamente já teria que ter a sua própria vida, mas ele continua na casa dos pais. Ele continua dependente. Também a gente pode ter uma síntese dessa palavra através dessa imagem. Mas aí eu busquei no dicionário o significado da palavra dependência. Num dicionário estava escrito: sujeição, condição de quem depende, da pessoa que não se consegue desligar de um hábito, especialmente de um vício, dependência física. No segundo dicionário, eu procurei a palavra dependência e o significado era estado ou qualidade de dependente, subordinação, sujeição. E em um terceiro dicionário, eu procurei a palavra dependência e o significado era pessoa que não tem recursos próprios, que vive às expensas de outra, que vive às custas de outra. É uma pessoa dependente, como a imagem do jovem de 25 anos. Então, dito isso, o que é, né, a palavra dependência, a gente vai para o tema de hoje, que é dependência de Deus. Quando o pastor pediu para mim ministrar a palavra, o que veio à minha mente foi uma experiência que eu tive, e eu comecei a escrever sobre a experiência, e veio à minha mente um versículo que dava significado, que dava base bíblica para aquilo que tinha vindo à minha mente. E esse versículo, ele está em Salmos 37:5, e para a gente poder ter uma noção mais ampla de todo o significado desse versículo, eu procurei 3 versões, 3 traduções, para a gente poder avaliar com mais propriedade cada palavra. Na primeira versão, na Nova Versão Internacional, Salmos 37:5 é descrito como: entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Já na versão Almeida, Revista Atualizada, inclusive foi exatamente a
o versículo que veio na minha mente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E na linguagem de hoje, põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele o ajudará. Uma coisa que a gente pode perceber nessas três versões é, nas duas primeiras, literalmente, a palavra entrega, e na terceira versão, um significado também para a palavra entrega, que chama mais atenção. Aí, para que a gente pudesse mais didaticamente entender na nossa cabeça o que vem a ser dependência e, mais propriamente, dependência de Deus, eu procurei o significado de entrega. Pôr em poder de outrem, restituir, dar posse de, confiar. E aí eu pude perceber que justamente a dependência de Deus, na realidade, é praticamente o significado da palavra entrega, só que contextualizada em Deus. Então a gente poderia ter na nossa mente o que é dependência de Deus, que seria pôr a nossa vida em poder de Deus, restituir a Deus toda a autoridade que Ele tem sobre a nossa vida, dar posse da nossa vida a Deus, posse total e completa da nossa vida a Deus, e finalmente confiar em Deus, que justamente a palavra confiar está escrita no versículo. E é muito interessante a questão de confiar em Deus. Aí eu pensei, bom, vamos colocar esse versículo no contexto para a gente poder ter uma visão melhor de onde que foi retirado esse versículo e em que contexto ele está. Abra a Bíblia em Salmos 37, a gente vai ler do versículo 1 ao 11, para a gente poder contextualizar onde que está esse versículo. Salmos 37, do versículo 1 ao 11. Na versão internacional, todo mundo já abriu? Por causa dos homens maus. Na NVI, o Salmo 37, do versículo 1 a 11, ele diz: não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos. Pois como o capim, logo secarão, como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele agirá. Ele deixará claro, como a alvorada, que você é justo, e como o sol do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. Esse é o versículo 37, do 1 a 11 na NVI, mas eu quis também colocar essa versão na linguagem de hoje. Então, quem não tem a linguagem de hoje, eu vou ler para vocês como é esses mesmos versículos na linguagem de hoje, para que de repente a gente tenha uma visão mais clara do significado desse contexto. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal,
pois eles vão desaparecer logo, como a erva que seca. Eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e com que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem a vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos com maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Ainda nesse Salmo 37, eu não quis ler ele todo porque ele é extenso e ele fala algumas outras coisas que eu achei que o mais importante era do 1 ao 11, mas tem uma coisa muito relevante que também fala o Salmo 37, que é uma frase muito conhecida de Davi. Muitos devem ter ouvido falar já. Ele fala: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando pão. O que a gente pode entender, pode tirar como explicação desse salmo, a contextualização desse salmo? A gente pode entender que está tendo ali um contraste. Que Davi, esse é um salmo que Davi que escreveu. Davi ele está fazendo uma diferenciação entre aquele que realmente coloca a sua vida diante de Deus, aquele que busca uma dependência de Deus, aquele que busca confiar em Deus, e ele está fazendo esse paralelo com alguém que não tem temor a Deus, alguém que não se importa com as coisas de Deus, ou até mesmo alguém que conhece a palavra de Deus, pode ser até mesmo alguém que vai na igreja, mas a pessoa escolhe o caminho fácil, escolhe a porta larga, ela continua vivendo a vida errada. Então esse é o significado desse salmo, é um paralelo entre quem faz, os benefícios de quem faz a vontade de Deus e a consequência daqueles que negligenciam a vontade de Deus. Como eu coloquei, o fim dos bons e o fim dos maus. Aí, para dar uma exemplificada em dependência de Deus, eu resolvi, na verdade, foi a primeira coisa que veio na minha mente quando o pastor me convidou a fazer essa pregação, foi uma experiência que eu tive de dependência de Deus. A gente tinha uma situação bacana em família, uma família classe média. Tínhamos comércio, 2 comércios, mas a gente faliu, cada um foi viver a sua vida, do jeito que conseguia, do jeito que tinha condição. E depois de perder um negócio familiar, eu também tive que, sem estudo, só 2º grau, eu tive que procurar alguma coisa para fazer. Eu fui procurar aprender alguma coisa na internet, aprendi sobre recarga de cartucho, abri uma loja de recarga de cartucho, mas achei que aquilo era muito limitado. Eu abandonei, vendi a loja de cartucho, fui procurar outra coisa para fazer. Fui trabalhar de servente, de pedreiro. Era uma coisa que a vida inteira eu vivi nesse meio, ganhando R$300 por mês.
E até o dia que eu também achei que aquilo também não ia para lugar nenhum, e eu deixei também a vida de servente de pedreiro e fui procurar alguma coisa para fazer. E procurei num lugar, num outro, um amigo que fazia uma coisa, fui ver se eu conseguia aprender e fazer e tal. Não deu certo, porque eu já era casado, dependia de levar o dinheiro para casa, então eu não tinha mais tempo para aprender, eu tinha que realmente fazer alguma coisa que gerasse resultado. E as coisas foram acontecendo, e eu fui parar na área de publicidade, que é a área que eu atuo até hoje. E nisso, eu conheci o dono de um jornal semanal em Campo Grande, e entre conselhos e orações e inspiração de Deus, eu vi ali uma possibilidade de trabalhar para mim mesmo. Eu ia contratar um espaço publicitário naquele jornal, ia revender aquele espaço publicitário e ia pagar o meu compromisso, e o que sobrasse era meu sustento, meu lucro. E de uma renda de R$300 por semana, eu assumi um compromisso de R$5.000 por mês, que era o compromisso que eu havia contratado. Mas na minha cabeça eu não conseguia ver algo diferente do que a necessidade de contratar aqueles R$5.000, que era todo o espaço que vinha na minha cabeça. Porque Deus tinha me dado uma visão, um projeto, algo que eu conseguia visualizar e na minha cabeça eu conseguiria realizar. E eu idealizei o projeto, minha mulher fez um protótipo do que eu ia apresentar, do que eu ia vender, e eu fui para a rua apresentar e vender o que eu tinha em mente. Consegui alguns contratos, algumas parcerias, mas já estava finalizando os 30 dias, onde eu ia ter que pagar o valor contratado de R$5.000, e eu não tinha aquele valor. Na realidade era 6.000, eu pichinchei, ele fez por 5. E eu não tinha aquele valor, e era já... no final, é como se no final, hoje fosse terça-feira e era sexta-feira eu já teria que pagar. Porque o jornal era semanal e era a última publicação e eu já teria que fazer o acerto, de repente na segunda-feira, pós última publicação. E na época eu participava, como eu saía para a rua todo dia, eu aproveitei e fiquei sabendo de um lugar que eles faziam uma oração todos os dias das 7 às 8, e toda ajuda é bem-vinda. Então eu ia lá e eu orava todo dia das 7 às 8, às vezes chegava atrasado, 7h30, mas eu pegava a oração. E um dia, uma terça-feira, eu, assim, preocupado porque eu fiz um compromisso, preocupado porque eu tinha que, era a solução que eu tinha visualmente sobre um trabalho para eu conseguir, sustentar a minha casa, e eu não podia também, não podia fechar a porta que Deus tinha aberto. E eu tinha que honrar meu compromisso, e eu vendendo, ainda as coisas não estavam muito bem, não estava ainda entrando no eixo, eu não tinha ainda o valor suficiente e nem a quantidade de espaço publicitário suficiente. Muita coisa eu dava de graça para poder preencher aquele espaço, para poder visualmente ter ali alguma coisa para apresentar para os clientes, ou potenciais clientes. Aí um dia desses de manhã, na oração, eu sempre pedindo, Deus me abençoa, e como se desse um estalo assim. Aí eu pensei, vou orar diferente hoje. Falei, Deus, eu estou fazendo o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Tudo que eu tenho, que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou levantando cedo, estou indo trabalhar, estou buscando clientes. Eu esgotei as minhas possibilidades. Eu não tenho o que fazer além disso.
O Senhor é que deu a direção, eu tenho certeza que o Senhor que deu a direção. E aí, o X da questão na oração foi que eu percebi que eu representava a Deus. Aquele cara é evangélico, ele é cristão, então, de certa forma, cadê o seu Deus? Você representa a Deus. Posto isso, eu pensei, Deus, o que eu podia fazer, eu estou fazendo. Se o Senhor quiser abençoar, o Senhor vai abençoar. Se o Senhor não quiser abençoar, eu vou aceitar o que for que acontecer. Mas se eu não conseguir pagar esse meu compromisso, o nome do Senhor vai ser envergonhado, porque eu te represento. E ali eu entendi que não ia, o que eu fizesse não ia adiantar eu ir com a força do meu braço. Naquele momento eu decidi depositar a minha ansiedade em Deus, a minha preocupação em Deus, e eu fiquei em paz. Uma paz que eu não tinha até então experimentado. Sabe, toda aquele pressão do compromisso de eu estou fazendo o que tem que fazer e eu sirvo um Deus que Ele pode realizar. E aí eu descansei em Deus, senti paz, e aí continuei fazendo o que eu estava fazendo, eu não podia fazer coisa diferente. E eu sei que as coisas aconteceram, que no final daquela semana, eu não sei como, mas eu consegui honrar o meu compromisso e paguei o meu compromisso. Não desonrei o crédito que foi me dado. E nisso eu pude ter essa experiência com Deus, essa experiência de você confiar em Deus e de você ser correspondido, de você buscar com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, fazer aquilo que você pode fazer, mas chegar o momento você reconhecer que esse é o seu limite. Esse é o seu limite. E a partir daí, tudo que você fizer não vai gerar o resultado que você precisa. A partir daqui, é com Deus. Nesse momento eu entendi isso e fez diferença, porque até então eu não tinha tido essa experiência com Deus e fez diferença na minha vida. E em questão de confiar em Deus, eu preparei até alguns outros versículos que falam sobre, que incentivam a gente a confiar em Deus, a depositar nossa confiança em Deus. Em Naum, não precisa abrir porque eu só vou ler, para a gente não tomar muito tempo. Em Naum, versículo 1, capítulo 1, versículo 7, está escrito: o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Em 2 Samuel 22, 31, está escrito: este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos aqueles que nele se refugiam. Em Isaías 12, 2, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. Não temerei. Em Provérbios 30, versículo 5, cada palavra de Deus é comprovadamente pura, e Ele é o escudo para quem nele se refugia. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Não se apoie em seu próprio entendimento. Em Isaías 26, 3, tu, Senhor, guardará em perfeita paz. E eu acredito que isso foi o que eu experimentei. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. E
um versículo que um pastor gosta muito aqui na igreja, Salmos 27. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Todo mundo gosta. Bom, agora vem uma pergunta. A gente falou aqui sobre dependência, o que é dependência, falamos sobre dependência de Deus, eu contei um testemunho, mas como? Como depender de Deus? Como eu posso aprender a confiar em Deus? Como? Eu pensei numa analogia. Imagina alguém, uma pessoa qualquer, perguntando para você, pedindo para você, afirmando, pedindo para você confiar nela. Confie em mim. Você vai ter uma reação diante disso. Depende de quem é essa pessoa. Depende do seu grau de relacionamento com ela. Se você conhece essa pessoa, você vai falar, não, pode, tranquilo, eu confio em você. Agora, se você não conhece essa pessoa, você não pode colocar sua mão no fogo por ela. Você não sabe qual que é a índole dela, você não sabe o que a pessoa tem na cabeça dela, você nunca caminhou com ela. Então você já fica com o pé atrás. Por que eu deveria confiar em você? Por quê? Daí, a resposta da pergunta, como eu posso aprender a confiar em Deus? A resposta é que a gente só pode confiar numa pessoa, em alguém, que a gente conhece. Se a gente não conhece a pessoa, não tem como a gente confiar. Então, qual que é a resposta de como que eu posso aprender a confiar em Deus? É a gente tendo intimidade com Deus. A gente buscando relacionamento com Deus na leitura da Bíblia. A gente buscar relacionamento com Deus através de renunciar à nossa vontade, através de um jejum, através de algo que venha nos aproximar de Deus. E somente quando a gente entende, o porquê a gente deve confiar em Deus, então aí a gente vai conseguir confiar em Deus. Só quando a gente entende, por que eu preciso confiar em Deus? Aí a gente vai tomar a atitude de buscar relacionamento, buscar conhecimento para a gente poder confiar em Deus. Eu preparei também aqui alguns motivos para a gente confiar em Deus. A primeira razão para a gente poder confiar em Deus é porque Ele é digno de confiança. Deus é digno de confiança. Em Números capítulo 23, versículo 11 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele diz na palavra dele que Ele é digno de confiança, que se Ele prometer, Ele vai cumprir. Se Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Nós, como mortais, como seres humanos, a gente é limitado. Entretanto, Deus não. Deus tem todo o poder de realizar o que Ele quiser. Qualquer que seja o propósito, qualquer que seja os planos que Ele tiver, Deus tem o poder de realizar. Em Isaías 14, 24 diz, jurou o Senhor dos exércitos dizendo, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Ele afirma que o que Ele disser que vai fazer, Ele vai fazer. Qual outro motivo a gente tem para confiar em Deus? Porque todos os planos de Deus são perfeitos. Todos os planos de Deus são perfeitos. A gente, na nossa pequenez, na nossa insignificância, a gente muitas das vezes acha que aquilo que a gente quer, que aquilo que a gente almeja,
que aquilo que a gente sonha pode fazer diferença na nossa vida, pode fazer algo, pode ser melhor. Mas muitas das vezes não é esse o plano de Deus, o propósito de Deus. Em Romanos 8, 28 diz: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Outra forma da gente poder aprender a confiar em Deus, ter mais motivo para confiar em Deus, é através da própria manifestação do poder dele, do testemunho que alguém pode dar, da manifestação do poder dele na vida dela. Então a gente ouve aquele testemunho e aquilo nos fortalece, aquilo nos dá mais razão de que se a gente se esforçar mais, se a gente confiar mais em Deus, coisas sobrenaturais podem acontecer com a gente. Em Isaías, e quanto mais experimentarmos a graça de Deus na nossa vida, ou através das pessoas à nossa volta, através do testemunho delas, mais isso também vai fazer com que a gente tenha condição de confiar mais em Deus. Em Isaías 25:1 nos diz: Senhor, Tu és o meu Deus e eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tem feito maravilhas. Tem feito maravilhas na nossa vida, tem feito maravilhas na vida do nosso próximo, das pessoas que estão à nossa volta. Se nós confiarmos, se nós nos esforçarmos em conhecer mais sobre a palavra de Deus, a nossa confiança vai crescer diariamente. É algo que é como uma caminhada, é um passo após o outro. E se você, e como diz a própria palavra de Deus, se retroceder, nele não comprais a minha alma. Se você não continuar todos os dias como uma caminhada, um passo à frente do outro, orar todo dia, orar de manhã, orar à noite, orar de madrugada, ler a Bíblia, a gente não vai conseguir não vai conseguir esse relacionamento de confiar, porque não é fácil. A gente é tendencioso a ser independente. Você, olhando uma situação que você vê que aquilo tem, humanamente falando, tem todas as condições para que dê errado, você ter paz numa situação como essa e confiar que Deus, se Ele quiser, Ele pode resolver, é algo que é uma caminhada, é algo que você precisa cultivar isso. E só através desse crescimento diário a gente vai conseguir confiar em Deus. E se deixamos de confiar em Deus, é porque não o conhecemos. E não podemos confiar em alguém que a gente não, que seja um estranho para nós. Agora, de tudo isso, a gente pode chegar a uma conclusão. Por que confiar em Deus? Por que confiar em Deus? Porque se a gente confiar em Deus, a gente vai poder participar da vida que Deus tem preparado para a gente, da vida que Deus quer que nós tenhamos, de uma vida verdadeira, de uma vida abundante, de uma vida completa, uma vida completa. Às vezes uma vida abundante não é uma vida onde você anda de Ferrari, onde você tem uma casa em 3 terrenos. Uma vida abundante, às vezes, é uma vida que não te falta nada, que todas as suas necessidades são supridas e que você é feliz. Deus tem o propósito na vida de cada pessoa. Uns, Ele vai querer que vivam de um jeito, outros de outro jeito, mas em tudo, o que importa é a gente buscar estar no centro da vontade de Deus.
Só em Deus, só Deus nos possibilita ter essa vida. Só Deus. A vida completa, verdadeira, abundante. Por nossa própria força, a gente consegue prosperar numa área, mas a gente fica em deficiência em outra. Se a gente lutar todo dia, se a gente sair todo dia para trabalhar 12, 15 horas por dia, a gente vai prosperar na área financeira, mas e a nossa área familiar? Os relacionamentos? Então Deus ele tem um propósito. Deus ele tem um caminho. E a gente só vai saber qual é esse caminho, qual é esse propósito, quando a gente perguntar para Ele. E muitas das vezes Ele não vai responder naquele momento que a gente perguntar. Ele quer saber se realmente no seu coração é verdadeiro o desejo de saber. E aí você tem que perguntar, e às vezes você não ouve nada. E você tem que perguntar, e às vezes você não ouve nada. Mas um dia, às vezes, quando o seu joelho estiver calejado, quando você já estiver pensando, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Um dia, Deus vai te mostrar, vai te dar a visão completa de qual é o propósito da tua existência, e aí você vai ver a vida completa, a vida verdadeira, a vida abundante. Eu pensei em uma analogia de como poderia ser viver confiando em Deus. Aí eu pensei que poderia ser como um pai que ele tem um filho pequeno e ele sai para trabalhar todo dia, e aquele filho pequeno fica em casa e muitas das vezes entretido com outras coisas, mas quando o pai chega é uma alegria. Então a analogia que eu pensei foi que nós somos aquele filho, e que não apenas a alegria, a gente tem alegria por receber o nosso pai quando ele chega do serviço, no final do dia, mas o nosso pai vai além. Confiar em Deus é esse ir além, é Deus querer mostrar que Ele está do seu lado todo dia, é Deus mostrar que Ele está te ajudando, é você ver e reconhecer a ação de Deus em coisas pequenas, não apenas em situações de emergência, onde você precisa de um milagre e você busca a todo custo esse milagre, mas você vê a cada dia que você precisava de uma coisa simples, e você não vê outra explicação que não a provisão de Deus. Isso é confiar em Deus, isso é receber de Deus a vida verdadeira, a vida abundante, a vida completa. Você todo dia, você participar do sobrenatural de Deus em coisas pequenas, em coisas simples, e você perceber que é Deus fazendo o sobrenatural dele e mostrando para você, olha, isso aqui, você ter no teu coração que isso só poderia ter acontecido porque Deus quis. E aí Ele te mostrando, esse é o fruto de você confiar em mim, de você se esforçar em renunciar à sua vontade, se esforçar em orar, se esforçar em ler a Bíblia, se esforçar em oferecer um jejum. Esse é a recompensa. Você saber que eu estou do seu lado todo dia, todo dia. Eu queria convidar todos vocês a vir aqui na frente. Todos vocês. Eu queria ler um último versículo e a gente fazer uma oração, todos nós juntos. Todos nós juntos. O último versículo que eu queria ler sinceramente, eu não sei.
Eu não sei se foi o pastor que preparou o versículo ou se foi Deus que preparou. Mas o último versículo que eu quero ler é justamente o primeiro que o pastor leu. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos, que se pedimos alguma coisa, segundo a tua vontade, Ele nos ouve. Segundo a tua vontade. Eu queria que vocês fechassem os olhos e visualizassem a analogia que eu fiz sobre o filho, que ele acorda e não vê o pai, e de repente no final do dia o pai chega, e a alegria dele é receber o pai, receber um abraço, e ter a atenção do pai, e o filho contar tudo aquilo que ele fez durante o dia. Deus, é real, Senhor, que o Senhor cumpre a tua promessa, Senhor, que o Senhor cumpre a tua palavra, Pai. E o Senhor disse, Deus, na tua palavra, que se nós pedíssemos alguma coisa segundo a tua vontade, Deus, o Senhor nos daria. Pai, nós estamos aqui, Deus, porque nós reconhecemos o Senhor, Deus, como o Senhor da nossa vida. Deus, como razão, Senhor, da nossa existência, Pai, como sentido da nossa vida, Deus, e nós estamos aqui e te pedimos, Deus, nos ajuda, Senhor, a confiar em Ti, Pai. Nos ajuda, Deus, a entender, Senhor, qual é o propósito do Senhor para a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a entregar, Senhor, toda a nossa insegurança, Pai, toda a nossa limitação, toda a nossa autossuficiência. Nos ajuda, Deus, a confiar todo o nosso ser ao Senhor, Pai, porque nós somos, Deus, nós não somos dessa terra, nós somos, Deus, seres do alto, seres celestiais, e nós queremos ter parte com o Senhor. Nós queremos, Senhor, ser meu Pai, junto com o Senhor, Deus, por isso te pedimos, Pai. Deus, nos ajuda a confiar no Senhor, nos ajuda a receber, Deus, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, Deus. Porque, Pai, sem o Teu Espírito Santo, Senhor, sem o Teu Espírito Santo as coisas são sem sentido, Pai. Nós não vamos entender, Deus, a vontade do Senhor, nós vamos compreender a Tua palavra, nós não vamos entender, Deus, o que o Senhor quer para a nossa vida. Por isso, Deus, te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos reveste, Senhor, com o Teu Espírito Santo e derrama a Tua presença santa na nossa vida. Abra sua boca, fala, Deus, fala com o Senhor, peça a presença do Espírito Santo. Se você não tem Espírito Santo, peça a Deus, que Ele prometeu que nos daria. Se você tem Espírito Santo, peça que Deus derrame sobre você a presença dEle, que você tenha um encontro com Deus, e que a presença dEle seja sobrenatural nesse lugar, porque nós estamos na casa dEle, e está escrito, Deus, que se 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em Teu nome, aqui o Senhor estaria. Então o Senhor está aqui, fale com Ele, pois que Ele é o nosso Deus. Nós somos criatura das Tuas mãos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, nós Te queremos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Venha sobre nós a Tua presença santíssima, nos encha do Teu amor, meu Pai, nos confronta, Pai, nos encha do Teu Espírito Santo, nos constrange com o Teu amor. Toca em nossas vidas, Senhor, com Tua mão poderosa, e transforma, Deus, todo o nosso ser, transforma o nosso caráter, Deus, transforma a nossa vida, transforma os nossos princípios, Senhor, os nossos valores. Pai, nos ajuda, Senhor, a pensarmos, Senhor, não apenas no nosso umbigo, Deus, não apenas na nossa vaidade, no nosso desejo. Nos ajuda a pensar, meu Pai, a ter vontade de te servir, Pai, vontade de fazer, Senhor, a Tua vontade, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos o Senhor, Pai. Encha-nos, Senhor, da Tua presença, do Teu Espírito Santo, do Teu amor, Senhor, porque somos Teus, Pai. Somos Teus, Senhor. E tudo que há em mim, entrego o meu viver, por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou, o orgulho vou trocar
pela vida do Senhor, e eu entrego sobre nós, ó Deus, tudo a Ti, vem sobre nós, Senhor. tudo a Ti. Somos teus, Deus. A nossa vida te pertence, Senhor. Nós te queremos, Deus. Nós te adoramos, Senhor. A nossa vida te pertence, Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia, ó Deus. Eu canto esta canção, entrega a Ti, Jesus. Seja louvado, Deus. O que o mundo dá, eu deixo aos pés da Aleluia, Senhor. cruz, por Te adoramos, conhecer a Deus. Ti, Venha sobre o nós, nome Senhor, a da tua presença é bendita louvor, neste lugar, ó sentir Deus. tua A alegria, presença é bendita neste lugar, Senhor. Aleluia, Aleluia, Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Tua presença é bendita neste lugar, ó Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te queremos, Deus. Nós te queremos, Senhor. Venha sobre nós, ó Deus. Transborda-nos, Senhor, da tua presença, Pai. Encha esse lugar da tua presença, Senhor. Nós somos teus, ó Deus. Nós somos teus, Senhor. Nós somos teus, ó Deus. Aleluia, ó Senhor. Aleluia, ó Deus. Venha, Senhor. Batiza com o teu Espírito Santo, Deus. Batiza com a tua presença, Senhor. Reveste-nos do Senhor, porque só em Ti, Pai, nós vamos permanecer. Só em Ti, Senhor, nós vamos permanecer, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. O Wilson vai ser pai. Isso ele não contou, né? Que a esposa dele está grávida de 5 semanas. O pastor falou que eu ia testemunhar, né? E aí, só para não me estender, eu vou explicar para vocês o que é a Carla tá grávida. A gente vai fazer 13 anos de casado. Só que a gente não queria ter filho, porque a gente estava confortável com a nossa vida do jeito que estava. A gente teve uma condição financeira muito melhor há um tempo atrás, e nós aproveitamos bastante, e a gente chegou à conclusão de que se a gente tivesse filho, a gente ia ter limitações. A gente ia poder viajar menos, ia poder passear menos. Mas um dia, ajudando as pessoas a terem relacionamento com Deus, num curso que a gente participa como facilitador, a gente estava orientando as pessoas a perguntar para Deus, né, por que aquela situação estava acontecendo na vida dela. E uma situação, a moça estava querendo ter filho, e ela queria porque queria ter filho, e ela não conseguia, e aí a gente levou aquela pessoa a perguntar para Deus se Deus queria que ela tivesse filho. E ela perguntou para Deus, e Deus mostrou para ela um filho, e eu acredito que, a gente não teve mais contato com essa pessoa, eu acredito que ela depositou a confiança dela em Deus, e ela teve paz, e ela não ficou mais desesperada, e provavelmente já deve ter engravidado. E na sequência, uma outra pessoa, ela tinha as irmãs dela que tinham todas grau superior, trabalhavam, e ela era dona de casa. Ela não tinha escolaridade superior, porque intelectualmente ela não tinha tanta habilidade, né? E aquilo era o desespero dela, porque ela queria ser alguém na vida. E da mesma forma, a ministração já estava acabando, e de repente Deus colocou no meu coração, e eu falei, pergunta para Deus se Deus quer que você estude, que você tenha uma faculdade.
E ela perguntou para Deus e Deus falou para ela que não, que Deus queria que ela cuidasse das 2 filhas dela. E aí naquele momento fiquei incomodado. E Deus falou para mim: e você? Você realmente está dependendo de mim, está confiando em mim, está querendo fazer a minha vontade, mas e nessa área? Você sabe qual é a minha vontade para você? E aí a gente dispensou os participantes e ficamos só os facilitadores, a gente e os auxiliares, e eu compartilhei sobre isso. E aí, meio constrangido, o auxiliar falou: então vamos colocar para Deus. Aí eu respirei fundo, porque quando você pergunta, você tem que estar preparado para ouvir, né, a resposta. E aí eu perguntei para Deus: Deus, o Senhor me incomodou, qual que é a vontade do Senhor para a nossa vida? E aí eu esperei para Deus responder, e Deus me mostrou uma imagem de uma garagem, olhando para a rua, e tinha 2 crianças brincando na garagem. Não é gêmeos, era idade diferente. Então não é gêmeos. Aí eu entendi qual era a vontade de Deus para a nossa vida. Mas não pense que ficou por aí. Depois que eu falei isso, depois que eu orei, que Deus falou para mim e eu expressei o que Deus mostrou para mim, a Carla falou que no dia anterior ela tinha sonhado que estava amamentando um filho, que até aquele momento ela estava com saudade daquela criança. E aí a gente foi embora para casa, e aí a Carla perguntou: como que a gente vai fazer? Aí eu falei: bom, a hora que acabar o seu remédio, a gente não compra mais. Aí eu perguntei: quando que acaba o seu remédio? Ela falou: hoje. Então, olha, pode ser o mais incrédulo possível, desse jeito não tem como a pessoa duvidar que não é Deus falando, né? E aí, isso foi em novembro, e a gente guardou isso pra gente, e esse mês ela teve a confirmação de que estava grávida. E eu queria aproveitar esse momento também para dizer para Carla que eu te amo, que você faz toda a diferença na minha vida, que às vezes a gente, como homem troglodita, neandertal, a gente não expressa esse amor, mas eu quero te dizer que eu te amo e que você me completa, e com Jesus nós somos um cordão de 3 dobras, que em nome de Jesus nunca vai se arrebentar. Amém. Pacote completo hoje, né?